aqui na MFM. Aqui estão, hoje estou bem rodeado, está ali o Faya Congo, está o Rastuca, está aqui o Dolomani e está também aqui do meu lado direito o nosso querido e amigo, olha só. Filipe Vidal. Claro? Filipe Vidal. Filipe Vidal. Olha, às vezes o nome desaparece e desaparece com a voz. Filipe, há quanto tempo a gente não se vê? Fala no microfone. Há quanto tempo a gente Olha, não nós já não estamos aqui no programa há cerca de 3 meses. 3 meses. 3 meses. Epá. E são muitas faltas. Muitas faltas, é verdade. Bom, também algumas associadas às saídas que temos feito, não é? Exatamente. Não é culpa de ninguém. É culpa Não, do não, nosso não, trabalho. não. Mas a verdade é que a semana passada eu estive aqui com o Rastuca, o Rastuca que veio e acabou sendo suplantado por Tonifo Sofrimento, por todo aquele trabalho que fomos falando, e há coisas que, quando Tonifo Sofrimento abre a cabeça, ninguém mais entra. É verdade. Você reconhece ele mesmo como o filósofo do movimento. Yeah. Mas faz tempo que eu não vejo o Faya Congo. Faya Congo, bem disposto? Como está? Estou bem. Eu acho que para mim não faz muito tempo que não nos vemos, porque em estado de espírito estamos sempre juntos. Mas neste momento estamos aqui num grande encontro fisicamente, segundo a vontade do Jah Rastafari, é de agradecermos e também então todos aqueles que estão a nos escutar, é de louvar a bênção e o momento em que estamos. Dalobana é a primeira vez que eu vejo? Não, a cara também não é estranha. Fala aqui no microfone. Ok, mais uma vez, obrigado pela ocasião. Devo dizer que, na verdade, já partilhamos espaços conjuntos lá na LAC. Fizemos algumas abordagens, mas, na verdade, o tempo tem estado a nos meter um bocadinho distante um do outro, face às circunstâncias, mas é sempre um prazer voltarmos a estarmos juntos. É verdade. Mais uma vez, eu tenho a possibilidade de criar um espaço cultural que dá para falar um bocadinho dessas coisas mais, mas convidá-la é mais próximo a esta conversa que temos tido. Apesar de os três fazerem parte do movimento cultural Rastafari, é assim que eu pronuncio, aqui está alguém que é formado e que sabe um pouco da África, que vai também juntar este seu saber neste encontro. Faya Congo, eu uma vez mais quero saber como é que foi montado o seu nome, na perspectiva da ancestralidade e da cultura africana. Ok. Tubia dia Congo Jambondo dia Pongo Andongo. Primeiro que eu nasci aqui no Reino do Ndongo. Falo Quimbundo, sou dos povos Demos. A minha mãe chama-se Congo Jambondo. No seu grupo étnico, Congo Jambondo, quer dizer, é algo assim invencível, duro, porque Mbondo é embondeiro, é algo duro e forte. E este nome, para mim, como parte do Reino do Congo, faz parte também do nosso povo, porque nós somos Congo. Nós sabemos que antes da chegada do imperialista, fascista, colonialista, todo o reino tinha como nome o Reino do Congo e todo o povo parte do Mbanza Congo. Então, no quinto Adiki Abalongo Zulu, isto quer dizer a Assembleia dos Povos Santos, nós lá no Lumbo sempre aprendemos com os mais velhos que devemos preservar a nossa identidade própria, e na qual cada rasta sabe que um nome é tão importante para qualquer ser humano, porque qualquer coisa que existe tem que ter um nome, uma denominação. Porque se não tiver um nome, não existe. E na qual o nome carrega conosco uma certa responsabilidade de energia e uma faculdade que vibra com a nossa psicologia. Então é importante que, dentro dos nossos grupos étnicos, a preservação da linguagem e a comunicação, então o nome transmite já os segredos, ou a energia, ou a força, ou a capacidade que algum membro que nasceu naquela comunidade vai apresentar. Então por aí é que não aceitamos os nomes impróprios, como por exemplo o que foi dado através do batismo colonial, que é Carlos Luiz Augusto. Isto é um nome impróprio.
que não tem nada a ver conosco. Dentro da própria comunidade Rasta, como uma organização e uma estrutura africana organizada que não admite a perda da sua identidade através da preservação e da educação que é dada dentro da própria comunidade, de manter este legado, este patrimônio conosco. Então temos que cada um de nós exibir um nome com uma certa valorização. Por isso é que Túbia de Congo de Ambondo de Apunguandongo, Túbia, através da influência de vícios, de estarmos na influência americana, então todas as pessoas, ao invés de chamarem Túbia, começaram a chamar Faia. Faia, Faia, Faia. A gente procurou negar, mas as pessoas estão viciosos com complexo de inferioridade até a partir da linguagem. Não só através da pele ou da cor do homem, mas também a partir da linguagem. Que se chamarem em inglês, estaríamos a nos sentir melhor e que não é. Temos que deixar esse preconceito. Então passou a se chamar Faia, Faia, mas não é Túbia, que significa fogo, para queimar toda a maldade que está no reino do Congo e, no mesmo tempo, cozer aquilo que é certo dentro do reino do Congo, através do som e da palavra, que dá o poder, então, do significado do próprio nome. Vidal, se eu já era fã deste senhor, a primeira vez que o entrevistei hoje, ficou ainda mais esclarecido à vontade de lhe ouvir falar sempre nesses termos. Também lhe chamei Fire, afinal é Túbia. É mais fácil chamar Túbia. Agora nós que somos Miguel X e Felipe X, como é que fica isso? O mestre Faia Congo, enquanto Túbia. líder, Túbia, já viu? Enquanto líder espiritual do movimento Rastafari, ele fez uma incursão muito profunda na luta espiritual que os povos africanos vêm travando. E o movimento Rastafari, antes de eu responder um bocadinho, vou já trazer um bocadinho a brasa do rastafarianismo. O rastafarianismo surge como o último bloco de defesa de todos os valores africanos. Foi ali quando nossos líderes africanos disseram: chega, até aqui você não passa. Todos os territórios de África foram colonizados, exceto a Etiópia, ou que nós chamávamos de Catiopa. E foi dali de Catiopa que, depois da destruição do Kemet, que é na nossa terra sagrada, se expandiram, se fez aquilo que se chama Assembleia de Povos para voltar a povoar o resto da África, para podermos renovar a África. O nome, o professor Dumbi Facoli costuma dizer o seguinte: o mais importante para um povo é a cultura. O museu da cultura é a língua. É ali na língua onde nós encontramos absolutamente tudo. E o mestre disse muito bem. A questão é que tudo que existe tem que ter nome. Se você denomina uma coisa é porque você sabe que essa coisa existe. E se você sabe que essa coisa existe, ela vibra. Nós, por exemplo, nós vibramos quando nós estamos a falar, não é? O som tem poder. Desde o Antigo Egito que nós fomos ensinando isso a todos os povos, depois eles que escreveram a Bíblia, escreveram isso, disseram que Deus criou o mundo com o quê? Com a palavra. A palavra é o quê? É o som, tudo tem som. Eu segurar aqui esse telefone, ele falou, ele tem um som próprio. Por isso é que nós fizemos tudo com música e tudo tem ritmo. Ali está a lei do ritmo. Se você se chama de Felipe Vidal, Felipe Arthur Vidal, Miguel Neto, quando te chamam, quando te apelam, você está a apelar o etnarco, o primeiro etnarco que era o dono daquele nome. De maneira que o Filipe o Belo, que era um rei assassino, por exemplo, na França, que matou os templários, por exemplo, que fez uma das maiores chacinas, pode passar por mim. Por quê? Porque eu me chamo a ele, tenho o mesmo nome que ele. E os europeus fizeram isso de propósito. Quer uma prova disso? É simples. Toda organização social se faz primeiro a partir da língua e a partir do nome. Você nunca vai encontrar um muçulmano a orar em português, a ler o Alcorão em português, em inglês ou em francês. E todo indivíduo, quando entra no Islão, quando é convertido ao Islão, o que é que fazem com ele? Dão o nome de ou Abu Bakr, ou Ismail,
ou Idris. Por quê? Porque ele, ou Muhammad, porque ele tem que vibrar na cadência de Muhammad e na cadência daquela língua, que é o Veltan chão, que é a visão de mundo. Por isso é que nós tínhamos que, o mais rápido possível, não vamos ainda falar das línguas, mas o mais rápido possível, deitar fora esses nomes, agradecer por termos esses nomes há algum tempo. E vai ver uma coisa, Miguel, o que é mais grave é que você tem nomes de quem matou tua avó, de quem assassinou teu bisavô, enfim, nomes de pessoas que fizeram coisas muito feias aqui, que violaram nossas mulheres, que tiraram o poder espiritual que estava no ventre das nossas mulheres, e você usa esses nomes como nomes sagrados fruto de quê? Da neocolonização, que o movimento Rastafari chama, por exemplo, de Babilônia, o tal movimento da Babilônia, que insiste em fazer isso, mas nós não temos coragem de fazer o quê? De retirarmos e nos despirmos desse nome. Por quê? Porque é o projeto colonial, mas nós temos que fazer alguma coisa, pelo menos nós que agora estamos um bocado mais lúcidos, registarmos os nossos filhos com outros nomes. E o pior disso tudo é o seguinte, o nome é o quê? O que é o nome? Espiritualmente falando. O europeu diz, por exemplo, que nós os africanos violamos os direitos humanos. Se analisarmos bem, é verdade, de vez em quando matamos um presidente, de vez em quando prendemos um presidente de um partido político, às vezes não damos água nas casas, não damos boa educação nas crianças. Mas quem começa a violar primeiro os direitos humanos, e por causa do nome, são os europeus, porque eles não sabem nomear o que é o ser humano, porque o ser humano não é ser humano. O ser humano é muito. Muito não é pessoa. Sabe o que quer dizer pessoa? Pessoa quer dizer máscara de teatro. O europeu até hoje não sabe espiritualmente quem é esse ser que vive dentro de nós, por causa da língua, por causa da forma como ele denomina esse ser. Então ele vai criar o quê? Ele cria primeiro os direitos humanos. Não é? Ele vai dizer direitos das pessoas. Pessoa é máscara de teatro. Depois vai dizer ser, ele é ser humano. O que é ser? Tudo é ser. A árvore é ser, o cão é ser, o gato é ser. Humano o que é? Será que o humano consegue identificar o mundo que está dentro de ti? Não consegue. Depois ele diz direito do indivíduo. O indivíduo é que? O indivíduo é coisa. Você aqui em África, tanto nos queméticos, tanto nos catiopes ou etíopes, tanto nos Fon do Benin, tanto aqui no Congo, você para ver um indivíduo, entre aspas, usando a língua do colonizador, para você conseguir identificar a pessoa, você tem 7 partes dentro dele. E uma das partes mais sagradas é o REM. O REM é o quê? É o nome. Por isso é que eu, com teu nome, tenho o poder de ti. Por isso é que nas nossas mitologias, quando você conhece o nome de Deus, você consegue fazer com que Deus faça e lhe obriga a fazer alguma coisa porque você conhece o nome. Logo, não é possível, se o nome é sagrado, você ter pena de morte em África, não havia na África pré-colonial, você ter cadeias, porque o nome é, quando nós dissemos Congo, nós estamos a chamar o quê? Estamos a chamar todos os nossos etnarcos, e os ancestrais vêm dentro dele, aí ali o Deus se manifesta. O que é a omnipotência do nome. Então, Miguel, nunca você vai ver um japonês com o nome de Congo. Ele não vai fazer isso porque ele vai ferir as divindades dele. Não vais ver o português a ter o nome de um português lá de trás dos montes, com o nome de Kimbangula. Não vais ver ele a fazer isso. Não vais ver um alemão a fazer isso. Por que que nós, os africanos, sobretudo, nós, os angolanos, insistimos em ser portangoleses ou angoturgueses, não sei quem nós somos, até hoje também não sei, por que que nós vamos insistir? E para terminar isso, o nome faz o quê? O nome faz cor. Quando se fala o nome de uma pessoa, há uma cor que se manifesta. E nós temos a cor aqui presente. Você tem aqui o vermelho, o amarelo e o verde, que se opõem ao vermelho, o branco e o azul, que está aqui na tua chave, no teu porta-chaves. São 3, depois vamos falar disso. O nome, a cor, o número, isso tudo é vibração e nossos antepassados sabiam disso. A letra, nós sabíamos disso.
Estou em presença de outro assunto cultural, um assunto que só está a começar. É verdade que Felipe Vidal entrou agora para, claro, que dar sustentação àquilo que disse o Tubia Congo. Vai ser agora assim, Tubia e a Congo. Porque se Tubia é fogo, não é? Na nossa terra, eu acho que o Rastuca vai começar a chamar Tubia. Rastuca. Sim, Ouviu essa informação toda que passou por aqui? sim, convivemos com essa informação dia e noite. Não é estranho, nós sabemos disso, por isso que o Cota Miguel não sabia que eu era o Gilberto 50 nada. Isso porque nós não manifestamos-nos com este nome. É simplesmente porque nós éramos crianças quando nos atribuíram essas nomenclaturas. E você não tem capacidade de retirar este nome oficialmente para colocar o nome que vocês querem? Não tem essa capacidade. Ainda nos dá, acho que o próprio país nos dá. A autonomia. Primeiro dizer que capacidade cada um de nós, se partir da sua vontade pessoal, poderá fazê-lo, mas qual é o grande problema, tal como os predecessores que falaram antes de nós? É preciso recordar que nós, quando nós vamos a uma instituição de caráter jurídica ou civil, as pessoas que estão lá são alienadas, certo? E é muito difícil nós lutarmos com um alienado, porque ele pensa pelo facto de se chamar João, Joaquim, Antônio, é que é o nome real. Quando tu trazes o nome Tubia de Congo, primeiro que ele não sabe em que continente ele está. Okay? Ele está desarraigado da própria mãe pátria, okay? Então, de tal modo que você, quando traz um nome que vai de acordo com a tua originalidade, com o teu passado, tem logo barreiras. Nós enfrentamos esses problemas. Temos um exemplo prático. Tu vais para uma sala de aulas, vais para uma escola e encontras que um jovem com cabelo assim conforme está o Brada Vidal não pode entrar. Não pode entrar. Como que não pode entrar se isso faz parte da sua identidade? Tem que cortar o cabelo, por quê? Porque o paradigma é eurocêntrico. Logo, o modelo que conduz à realidade cultural da Angola, da África, dos povos, continua a ser colonizada. E na Jamaica, como está? Pior. Hoje as coisas podem estar a evoluir substancialmente um bocadinho daqui e dali, mas cada contexto é um contexto. E, sobretudo, quando eu falo da realidade angolana, e nós, sobretudo, que emanamos neste berço que se chama Mãe Angola, parece que a situação se tornou mais complicada, porque os irmãos que foram para o Ocidente, daí que podemos levar em consideração que grande parte das independências, das liberdades para as nações africanas, vieram como influência do Ocidente. Garvey terá vindo do Ocidente, Kwame Nkrumah veio do Ocidente, Malcolm veio do Ocidente. Já Isaac ganhou consciência a partir do Ocidente. Consegue compreender? Isso por quê? Porque foram resquícios dos nossos irmãos que foram levados para o hemisfério ocidental, que depois acharam que deviam trazer para a África. E agora, o que foi feito a nível da África? O projeto educacional da África foi reformulado, foi nos perguntado, Vidal, qual é o teu ponto de vista? Tu, Bidel, qual é o teu ponto de vista? Se eu comer com as mãos, até que ponto isso constitui pecado? Ver a maneira como nós temos que fazer os nossos rituais fúnebres. É tudo uma questão de epistemologia que temos que pegar. E aí está o grande problema. A própria nomenclatura, a própria língua simbólica, tal como disseram, é a alma de um povo. Se tu não sabes da tua própria língua, imagina, pegas no teu carro, irmão Miguel, e andas até o Sassa Povoação. Conhece onde é o Sassa Povoação? Não. 20 metros depois de Cachito. Mas tu vais ver essa localidade toda vazia. Vazia. Isso dá a entender que, na verdade, em tempos idos eram zonas povoadas. E porque estamos ali junto à Barra do Dande. Temos um porto ali. Significa dizer que, na verdade, grande parte dessa população foi retirada. E o maior problema está associado quando nós temos líderes ou aqueles que se denominam patriotas que não conhecem a realidade histórica e cultural do seu povo. Daí que grande parte das pessoas, quando conseguem gozar 2 dias de feira, 30 dias de feira, querem logo conhecer Constantinopla, Genebra, e nem sequer até que conhecem Cadá, Kibala, Gabela, Cachito, Camabatela. Isso por quê? Porque o vínculo que nós poderíamos dizer epistemológico que existia entre eles foi cortado. Logo são apenas pretos homens de cor escura, mas não estão aqui. Espiritualmente estão translocados, ok? Daí que o problema, se tu não nasceres, se tu não levantares domingo para ir para uma igreja, logo as pessoas começam a dizer que tu não és boa pessoa.
ok? Se o Vidal manter mais uns centímetros da sua barba, a pessoa vai começar a interpretar mal, certo? Daí que foi e continua a ser uma luta perene. Nós que emergimos como rasta nessa nação, podem bem imaginar que foi um trabalho árduo. E já Isaac e todos os seus compatriotas sofreram na carne, na pele, aquilo que é o desaproximar dos familiares, o cortar da própria sociedade, passares por uma rua e as pessoas não te compreenderem pelo facto de tu teres uma imagem diferente. Mas era aquilo que Marcos Garvey dizia, back to África. Tondo vutuka mubata, ou tondo vutuka kubata. É o que o Marcos Garvey diz em língua inglesa. Back to África, voltar à África. E, na verdade, precisamos de patriotas, porque Angola precisa ser a terra de Angola. Um caso caricato, fomos até Punguandongo, e quando chegamos em Punguandongo, encontramos lá os irmãos alemães sozinhos a trabalhar. E as terras assim, desguarnecidas, sem ninguém. É legítimo. Então continuamos a ser pilhados todos os dias. Cada nação tem que ter orgulho daquilo que é seu. E esse sentimento de autenticidade, parecendo que não, mas a cada dia que passa vai desvanecendo, vai falecendo. E mais uma vez a importância do movimento Rasta, por ser um movimento revivalista, recuperador, que está preocupado muito com o passado, o presente e o futuro das comunidades endógenas. 19 e 5 minutos, tem aqui 4 pessoas a falarem um pouco sobre a história